Deus esteja entre nós. Esta live ela é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita de filosofia kardecista, localizado na cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, na rua Iviema, número 1565, no Jardim Monte Líbano. Ali, essa sociedade espírita vem realizando um trabalho digno de nota já há mais de 20 anos. Inicialmente era apenas um posto de assistência ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade, que é um centro espírita já mais antigo aqui da cidade de Dourados. É o segundo centro espírita mais antigo da cidade de Dourados. Eu creio que é o primeiro. Não sei também. Não, o primeiro não é, né? Porque o primeiro foi o Emmanuel. Bom, e nós então resolvemos criar essas lives porque no período de pandemia do Covid, nós suspendemos as reuniões públicas presenciais lá no centro. E aí a gente vem realizando essas lives às sextas-feiras já há 2 anos. E graças a Deus vem surgindo uma equipe para me ajudar nessa tarefa. Eu conto hoje com o apoio do meu pai, senhor Orlando Dutra Greff, que é coordenador da URI, União Regional Espírita, que é de Dourados e região. Eu conto com o apoio do meu tio, Odilon Dutra da Silva, que abre a nossa sala de reuniões, e eu conto com o apoio de outros irmãos queridos, como nosso irmão João Demolim, que atualmente é o novo presidente lá da nossa União Beneficente Allan Kardec. Eu conto aqui com a presença da minha mãe, Dona Maria Helena Carvalho Greff, que é médium do trabalho lá do nosso centro. E eu venho contando com apoio espiritual e apoio logístico de vários irmãos, como do nosso irmão Nelson, que é trabalhador do Centro Espírita de Naviraí. SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec. Sociedade Espírita Allan Kardec, lá de Naviraí. E a nossa irmã ali também, né? A nossa irmã Heloína, que já fez preleção aqui para nós. Eu quero agradecer a presença de vocês de coração. Tá? Na noite de hoje, que não sei como está aí onde vocês estão, mas aqui onde eu falo, nós estamos com um clima ameno, choveu, já não está tão quente como estava, e nós estamos aqui muito bem, com a graça de Deus. A chuva vem, o tempo muda, e vem a brisa suave, né, que faz com que a gente sinta a presença de Deus, de Jesus, dos bons espíritos perto de nós. Meus irmãos, eu vou convidar a todos e a todas para que façamos a prece de início, antes de ouvirmos a preleção do nosso irmão Nelson. Aqueles que tiverem interesse, coloquem perto aí do computador um copo de água, contendo água da fonte. A água da fonte que eu falo pode ser água da torneira, viu, gente? Água da torneira, né? Enfim, não tem problema não, tá? Que nós vamos pedir aqui que a espiritualidade amiga energize, magnetize essa água para que seja tomada logo depois da reunião,
e sirva de tratamento fluidoterápico. Aqui eu já estou com a minha aguinha aqui do meu lado, ó, né? Estou com a minha aguinha, que eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou manter minha aguinha aqui do lado para tomar assim que encerrar a nossa reunião. Eu estou aqui também com a presença do meu mentor espiritual, nosso irmão Getúlio, que sempre me acompanha em qualquer trabalho que eu faço ali na União Beneficente Allan Kardec. Mas é um mentor muito querido, que eu recebi a comunicação espiritual dele muito antes de eu começar a trabalhar na União Beneficente Allan Kardec. É em uma palestra que eu fiz no Centro Espírita André Luiz, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. E esse irmão Getúlio, se houver tempo, ele virá no finalzinho para trazer uma mensagem de amor e de conforto para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixai cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pelo amor de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Com a palavra, então, nosso irmão Nelson, para a sua preleção da noite. Boa sorte. Isso. Boa noite a todos. Nós preparamos a parábola da figueira seca, né? Que na realidade é uma passagem de Jesus, né? Mas eles acabou pela tradição chamando de parábola, né? A gente, inicialmente, para a gente poder abrir, eu iria ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde Marcos fala, né? De 11 a 12, 14, 20 a 23, né? Então, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi até ela ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se as palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca? Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que teu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, e ele o verá de fato acontecer. Então, essa é uma citação que nós encontramos no Evangelho, né? Que fala sobre essa passagem de Jesus, né? Aonde ele, juntamente com os apóstolos, estava com fome, passa por
encontra ao longe uma figueira, vai de encontro a ela e não encontra nenhum fruto, né? Porque não era época de fruto, né? A própria, talvez ele tenha ido encontrar essa figueira porque ela tinha folhas, né? E sempre que tem folhas, tinha fruta. Era uma figueira, talvez assim, que tivesse folhas não própria da época, né? E aí Jesus amaldiçoa a figueira, que ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, ao voltar pelo mesmo caminho, Pedro encontra e percebe que a figueira havia secado. E então ele se dirige a Jesus e diz: Mestre, a figueira secou. E Jesus então diz que se a pessoa tiver a fé suficiente, ele vai conseguir tudo aquilo, né? Só que nós, devido assim à nossa imperfeição ainda, como criatura, ainda não atingimos esse nível de aperfeiçoamento, porque nós somos criados simples e ignorantes e estamos, por nós mesmos, fazendo o nosso crescimento, né? E esse crescimento vai depender exatamente do nosso trabalho, das nossas obras, que é o objeto dessa palestra, né? Jesus, nada que acontecia nas passagens de Jesus, ela tem um significado, tudo tem um significado, né? Nós podemos dizer assim que todas as passagens você vai pegar ali alguma coisa que Jesus aproveitava, um exemplo do cotidiano, para dar ali uma lição. E a figueira não deixa de ser também uma lição que Jesus deixa. E qual que é a lição que essa passagem da figueira nos deixa? A gente vê que são as pessoas se colocando no lugar da figueira. Nós podemos ter pessoas que dão frutos e pessoas que não dão pessoas. Então, lá o Evangelho continuando, o Kardec fazendo uma análise desse texto, o Kardec ele diz assim: a figueira seca são as pessoas que têm aparências boas, são pessoas bonitas, de boa aparência, mas não produzem nada de útil, né? Eles não conseguem ajudar o seu semelhante. Então, esses são, na representação da parábola, a figueira seca. Então, Jesus nos compara como uma árvore para poder que a humanidade possa entender as suas leis. Porque para a gente poder progredir, poder chegar nessa fé desse aperfeiçoamento, nós temos que seguir as leis de Deus, né? Seguindo as leis de Deus, nós vamos crescer ao ponto de nos tornarmos cada vez mais perfeitos. Aí o Kardec continua dizendo: são oradores com brilho de oratória, agradam os ouvidos, mas quando nós analisamos as palavras, elas não têm proveito nenhum, são palavras que você não fala assim, o que a pessoa quis dizer com tudo isso, né? Faz aquele palavreado bonito, uma oratória bonita, mas, em resumo, não se aproveita nada, né? Essas informações são pouco úteis, não trazem a consolação, né? Porque eu acho que toda mensagem, ela tem que ir de encontro para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos difíceis, e trazer a sua consolação. A figueira seca também representa aquelas pessoas que têm oportunidade de serem úteis, mas não são. Então a gente vê tantas pessoas que a vida a todo momento apresenta oportunidades da gente ser gentil com alguém, ser uma pessoa amorosa, e às vezes a gente trata as pessoas assim, até com deselegância, maltrata, né? Então é nesse sentido, a gente buscar a cada momento a oportunidade de ser útil. Pois é somente crendo nas leis dadas por Jesus, de justiça, amor e caridade, é que se vai procurar ser útil ao semelhante. Então, todo esse roteiro para o nosso progresso, para o nosso melhoramento, para que a gente se aperfeiçoe, está na lei de justiça e amor e caridade, né, que resume todas as leis do Cristo. Jesus condena, então, a esterilidade da figueira as pessoas que são frias, as pessoas interesseiras, as pessoas calculistas, né, que fazem tudo para tirar vantagem.
Pois são árvores que têm folhas bonitas, mas não produzem fruto nenhum. Perde-se esta atual encarnação, pois não se vai conseguir progredir ou transformar-se em homens de bem. E aí, quando ele fala na transformação do homem de bem, eu vou lá também no Evangelho e busco, né? Lá naquele capítulo, onde o Kardec, ele pergunta assim, o que é o homem de bem? Como se deve ser uma pessoa de bem, né? E aí ele mesmo responde, né? O homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Olha só, amor, justiça, amor e caridade. Resume todas as leis, né? Deve-se interrogar, né, a sua consciência sobre os atos que pratica no dia a dia. Se não fez o mal ao seu semelhante. Se fez todo o bem que podia. Não é só deixar de fazer o mal, mas o bem é a oportunidade de fazer o bem, que a gente às vezes perde essa oportunidade. Se fez tudo o que gostaria de que se fizesse para ele, né? Então, se colocando no lugar do outro, você vendo naquele irmão, o que eu gostaria que se fizesse para mim. Olha que bonito, é profundo, né? Tem fé em Deus, na justiça e na bondade e na sabedoria de Deus. Então, olha só, ele acredita, né? Então, ele acredita que toda essa lei que o Cristo nos apresenta, ela é uma lei sábia, é uma lei que vem de Deus, né? Então, Jesus nos ensina através do seu evangelho. O homem de bem se submete à vontade de Deus, né? Devemos aceitar as coisas que acontecem em nossa vida. Muitas vezes nós passamos por momentos de dificuldade, são as aflições, né? Muitas vezes expiações, que a explicação estão nas vidas passadas, né? E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu, é que nós devíamos, porque se nós não devêssemos, Deus não permitiria. Tem fé no futuro, né? Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Então, ele acredita nos bens espirituais que estão acima dos bens materiais. Então, ele sabe que essa vida é transitória, esse corpo que nós estamos vestindo, o espírito, momentaneamente nessa tal encarnação, é só uma veste. E a verdadeira vida é a vida do espírito, né? E nós temos que nos preparar para essa verdadeira vida, a vida espiritual, onde todos devem se auxiliar, né? Então, a vida espiritual já é uma vida mais avançada do que essa vida terrena, e lá todos se auxiliam, né? Nas provas da vida, né? Nas expiações, nas dificuldades, nas dores, sofrimentos, nas decepções, devemos aceitar sem murmurar, sem reclamar, sem lamentações. Veja só. Quando pratica o bem, não espera recompensa, né? Então, se aquela pessoa está fazendo bem e espera recompensa, ele está deixando de fazer com a mão esquerda, de forma que a mão direita não veja, né? Então, fazer o bem sem esperar a recompensa, porque essa recompensa nós temos que esperar lá no mundo espiritual e não aqui. Retribui o mal com o bem, né? É o perdão. Então, a pessoa vem e nos faz bem, e a gente entender aquele irmãozinho que às vezes que nos atinge, que nos agride, ele ainda está na sua imperfeição, que quiçá nós lá atrás também, na nossa imperfeição, atingimos tantos, e hoje nós podemos entender, nós temos a obrigação de entender esse irmão, se é que nós queremos ser melhor. Então, é perdoando que se demonstra que a gente está sendo melhor do que aquele irmão que ainda está no mal. Sacrificamos o nosso próprio interesse, né, para ajudar o irmão. Então, aquele irmão que precisa numa hora que está necessitado, e você se sacrifica para ajudar ele. Olha que ensinamento bonito do Kardec. E ele diz também que o homem de bem defende os fracos quando é oprimido pelo forte, né? Então, a gente tem que obrigação de, quando vê alguém sendo injustiçado, a gente procurar, né, de certa forma, defender esse fraco. Ter satisfação nos serviços que presta quando ajuda os necessitados, aos felizes que faz, né? Então, aquela pessoa, quando você vê que venceu na vida, você fica feliz, alegre, né? Então, quando ele está passando por uma dificuldade e você vê que ele está conseguindo encontrar o caminho,
daquela dificuldade, você se sentir feliz, né? Nas lágrimas que seca, que são as consolações, nas orientações aos aflitos. Pensa mais nos outros antes de pensar em si mesmo, né? Então, olha só, a pessoa vai atingindo um nível tão alto de entendimento que ele começa a ver que para ele chegar nesse aperfeiçoamento, ele tem que se despojar do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade e viver em função das pessoas que estão ao seu redor. Não tem ódio nem rancor, nem sede de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, né? Ele sabe que será perdoado conforme também perdoar. É aquele no Pai Nosso, né? Perdoe as ofensas conforme eu perdoo. Então, só seremos perdoados se nós perdoarmos, né? Então, porque a importância desse perdão, porque quando eu sempre falo isso, o perdão foi feito para quem perdoa, né? É aquela pessoa que perdoa, aquele que fez a maldade, ele, pela lei de causa e efeito, ele vai colher aquilo, né? E já aquela pessoa que perdoa, aquela pessoa que ofendeu, ele está poupando a sua raiva para manter a harmonia, para que ele fique sempre equilibrado, está sempre em sintonia com Deus, né? No religare, que a gente sempre fala, né? Da importância de sempre estar ali no religare. É indulgente, tem tolerância com as fraquezas alheias. A exemplo do Cristo, atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. E o homem de bem evita procurar os defeitos alheios, porque ele sabe que só o bem atenua o mal, né? E aí ele faz uma pequena colocação, Kardec diz, quando a profissão te obriga, procura o bem que pode atenuar o mal. Então existe, por exemplo, um policial, ele muitas vezes ele tem que agir com energia, mas ele pode, em dadas circunstâncias, né, procurar atenuar a maldade sem, às vezes, torturar aquela pessoa, usar métodos que não tenha que causar dor, né, atenuando esse mal. O homem de bem corrige sim as suas próprias imperfeições, combatendo as suas próprias tendências ao mal, para dizer amanhã, hoje eu sou melhor do que hoje. É aquilo que o Kardec diz, né? Nós temos que buscar fazer a nossa reforma, né? Então, corrigir a nós mesmos, em vez de sermos exigentes com o semelhante, sermos exigentes com nós mesmos. Tem aquela mensagem do Santo Agostinho, que no final da tarde, antes de dormir, né? Ele fazia uma reflexão de tudo aquilo que ele havia acontecido durante o dia e tudo aquilo que ele falou, olha, eu errei aqui, procurar no dia seguinte se propor a ser uma nova pessoa, né? E se corrigindo dia a dia. E o homem de bem na crítica, ele não busca se valorizar às custas do outro, busca ressaltar sempre as vantagens alheias, né? Então, se tem uma pessoa que fez alguma coisa errada, ao invés de você olhar o defeito dele, procure alguma coisa boa dele e ressalte ele, mostre que ele tem capacidade de ser uma pessoa boa, né? Ao invés de criticar, ressalte pelo menos alguma qualidade, alguma atitude boa que ele teve. O homem de bem não tem vaidade pessoais ou posses. Tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. E sabe que os bens que lhe foram confiados, amanhã terá que prestar contas. Se acaso serviu de satisfação as suas paixões, orgulho, sua vaidade, ele terá que prestar contas. Do patrão para com o empregado, o Kardec também nos diz, deve tratar com bondade, né? Então, o patrão deve tratar o seu subalterno com bondade, buscar ajudá-lo usando a sua autoridade, evitando sempre humilhá-lo com orgulho, né? Já o subordinado, o empregado em relação ao patrão, ele deve buscar cumprir bem os seus deveres, né? Pois a sua posição, né, deve ser consciente em cumprir bem as suas obrigações. Ele tem que, já que o patrão está pagando aquele salário para ele, ele deve procurar cumprir aquilo que ele combinou antes de arrumar um emprego, né? Então, sempre cumprir bem as obrigações. E conclusão, né? E o Kardec, então, ele conclui, devemos respeitar o semelhante, como gostaríamos que respeitássemos
a nós mesmos. E assim, dando continuação, a gente vai encontrando uma porção de situações no Evangelho. Tiago, por exemplo, 17,4, ele diz assim: todo aquele que sabe ou aprendeu a fazer o bem e não o faz, comete falta. Na questão 642 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele responde assim, dizendo que cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não ter praticado o bem. Na visão da justiça e da responsabilidade que o Espiritismo nos esclarece, que responderemos não só pelo mal praticado, mas pelo mal decorrente do nosso comodismo, em não praticar o bem em que nos cabe fazer. Então, muitas vezes nós somos ociosos, nós preferimos ver a novela, preferimos ver o futebol, do que às vezes atender uma pessoa ali que está pedindo ajuda, né? E nós responderemos. Ele quer dizer isso, que a consequência desse mal, se aquela pessoa, vamos dizer, não foi atendida, você não socorreu ele para levar ele no hospital, e ele veio a óbito, você, de certa forma, vai responder por ter tomado uma atitude de comodismo, né? E aí, ele diz assim: entesourai para os vossos tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consome, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Então, São Mateus, ele faz isso. Então. E quem que é esse tesouro? Onde que nós temos que fazer? É a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de ser útil ao semelhante. E que são indiretamente aquilo que o Evangelho sempre fala, as nossas obras, né? A capacidade de ser útil são as nossas obras, né? E ali, eu vou buscar lá numa outra leitura, que é os obreiros do Senhor, que ele fala sobre os trabalhadores do Senhor, né? É o Espírito de Verdade, Paris, 1862, e lá, o Espírito de Verdade, ele diz assim: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? Isso aqui subentende, né, a transformação da humanidade, a era de regeneração que está vindo, né? E felizes serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse senão da caridade. Suas jornadas de trabalho serão compensadas 100 vezes mais do que esperam. Vejam só, esse trabalho nessa atual encarnação, ela está sendo multiplicada por 100. Felizes são os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos junto e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tiveste piedade do vosso irmão, que recusaste estender a mão ao fraco e esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra a recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Não recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais podeis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas da terra. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Deus fez nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recusarem perante a tarefa, é ele que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração. Aí, de novo, a palavra regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Então, é linda, né? Ela mostra que
a obrigação dos trabalhadores do Senhor, que está exatamente, né, nos trabalhadores da última hora, né, que é o capítulo que fala. Então, dando continuidade, nós vamos agora aqui. Se faz o bem, a luz lhe sorrirá para a tua alegria. Mas se faz o mal, a dor chorará as tuas lágrimas. Então, se hoje nós choramos, é porque nós estamos colhendo o nosso passado, né? E se então nós temos que plantar o bem, né? E deixar de plantar o mal, para que a gente venha colher alegria. Disse Jesus: pelos frutos os conhecereis, e nossas obras falarão por nós à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou queda, a nossa bem-aventurança ou a nossa aflição. Então, as nossas obras, né, os nossos frutos, né, que são as nossas obras, falarão por nós, né? Então, a importância, né, desse momento de nos unirmos forças, né, para que possamos, assim, ser co-criadores dessa obra, né, que é a obra do advento da terceira revelação, né, que é o Espiritismo, né? Então, nós, como trabalhadores da última hora, temos por obrigação de estar auxiliando um ao outro para a construção dessa obra, né, que o Pai espera de nós. A cada servidor a sua tarefa. Esse aqui é encontrado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita, no capítulo 56. Então,